Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais uma reunião, um podcast, hoje com uma convidada super especial, Ivanete Miller. Seja muito bem-vinda, Ivanete. Com muita gratidão que a gente recebe você. E hoje que a gente vai falar sobre o capítulo do livro Quem Pensa Enriquece, sobre o capítulo subconsciente, um capítulo extremamente importante, de uma dimensão de conversação ampla. Esperamos que o nosso bate-papo leva um pouquinho de conhecimento e sabedoria a vocês que buscam entender um pouquinho sobre o subconsciente. Vamos iniciar a apresentação aí com a nossa convidada, Ivanete. Ivanete, a casa é sua, se apresente, fala um pouquinho de você, das suas redes sociais, o que você faz. Bom dia. Quero começar já agradecendo a você e a vocês todos, né? Que fazem parte já desse grupo tão importante, e tão interessante para a gente trabalhar nesses dias atuais. E quero agradecer por estar aqui, né? Por vocês me permitirem estar aqui com vocês. Eu estou aqui como Ivanete Miller, neste momento, né? Porque nós sabemos que somos um ser espiritual, mas estou aqui como Ivanete Miller. Sou treinador, trabalho com comportamentos e com a parte sistêmica. Hoje eu abrangi bastante, eu trabalho muito com terapias integrativas, né, na parte de treinamentos e também com consultoria empresarial. Então, são dois paralelos aí, mas que me ajudam a perceber que a física quântica, a espiritualidade, a energia, como eu via vocês no início falando sobre energia, logo que eu entrei, nós somos energia, tudo é energia. E então eu estou aqui neste momento no planeta para também aprender junto e crescer, evoluir, e sou uma apaixonada pela presença divina, sempre chamo de fonte, o nosso Pai Celestial, que é esse Pai que dá esse poder de nós criarmos esse Master Mind, né? Essa egrégora de crescimento realmente. Então, estou bem feliz de estar aqui. Obrigada, Cristiano. Imagina, se apresentem aí, pessoal. Olá, bom dia, sou Jefferson. E estamos aí, primeiro agradecer a Ivonete por disponibilizar o seu tempo aí no Brasil, né, para estarmos conversando e aprendendo, né? Eu digo que eu estudo um pouco sobre física quântica há uns 7 anos, creio que é isso. E é um tema que sempre me chamou a atenção. E desde pequeno também eu sempre fui ligado muito à espiritualidade, sempre buscando alguns conhecimentos distintos. E agradeço muito por esse momento, por nós podermos estarmos compartilhando conhecimentos, que é isso que eu acredito que engrandece a humanidade, compartilhar. É uma das tarefas do ser humano. Bom dia aí, Cristiano, Jefferson, Ivanete. Meu nome é Cleófas. Para nós é um prazer muito grande ter você, Ivanete, aqui conosco hoje. Acompanhei alguns vídeos seus aí e tenho certeza que vai enriquecer muito aí o nosso debate. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Legal, pessoal. Sem mais delongas, vamos lá então. Hoje a gente vai aqui discutir sobre o tema do subconsciente, um tema que a gente poderia ficar aqui não só uma hora, alguns minutos, mas dias discutindo, porque ele realmente ele é muito amplo e muito poderoso. No capítulo, então, daqui do autor, Napoleão Hill, ele cita o subconsciente como uma conexão, que é o modo como a gente se conecta com o divino. E eu já queria iniciar aqui com vocês, provocando vocês no sentido do seguinte: o subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos, emoções e fé. E eu estudei, isso me intrigou bastante, eu estudei, que na percepção que sentimentos envolvidos com a fé encaminham e levam a gente às conquistas, né? Então, que é ele age como os desejos predominantes. E eu percebi que o capítulo está bem em volta a três fatores, como se fosse um tripé: fé, desejo e emoção. E o subconsciente ele rege principalmente em relação a isso. Quando a gente fala nesse sentido, você, por exemplo, no seu trabalho, Ivanete, você trabalha muito como terapeuta e reiki, o quanto as emoções e a fé são importantes para o subconsciente, porque isso acaba também levando energia. E queria ver se você realmente atesta isso que o autor coloca.
Sim, sim. A pessoa ter fé, ela acreditar naquilo. E às vezes eu falo o seguinte, a pessoa fala assim, mas se a pessoa não acreditar na terapia, na energia, no divino, mas ela acredita em você como terapeuta? Ela acredita. Então ela vai usar a fé dela de alguma forma. Ela acredita que o que você vai fazer vai ajudar ela de alguma forma. Ela vai deixar que aquela energia suprema trabalhe no campo dela. Vamos supor, estou trazendo aqui as terapias, né? Mas a gente pode pegar em tudo. Qualquer Certo. trabalho que você for fazer, você leva uma quantidade de energia, né? Você leva uma quantidade, uma frequência ali. E até você como consultor, quando você vai atender alguém, se você crê que você tem essa conexão com essa consciência suprema, que a gente chama de Deus, de divino, de inteligência, que tem essa inteligência infinita, É. né? E você acredita nisso, você sabe que de alguma forma você vai auxiliar aquela outra pessoa. E isso acontece. Porque às vezes a pessoa liga para mim e fala, Ivanete, eu só quero contar para você o que está acontecendo com o meu filho, vamos supor. E aí eu converso, falo, olha, faz isso, faça uma oração, feche teus olhos, intenciona a luz divina sobre você, porque a maioria dos meus seguidores, muitos deles já são terapeutas, né? Hoje eu tenho mais de 7.000 alunos formados por mim. Olha que legal. E aí eles ligam, falam, fecha teus olhos, imagina que essa luz vem sobre você e vai até teu filho, mesmo quando está, às vezes, revoltado, uma coisa assim. E depois de 2, 3 dias, falam, nossa, que transformação que deu. Então, perceba que a fé da pessoa, né? Então, ela pensou, ela teve fé e ela agiu em relação àquilo e realmente acontece. É muito surreal. E É assim, muito... percebam assim, ó. E a fé, aqui o autor também ele fala sobre a Sim. prece e a oração. E ele coloca o quanto é importante quando você entrar nesse momento de fé, e muitos às vezes buscam Deus em um momento de aflição, em um momento de angústia, ou em algum ponto específico. E ele coloca muito qual é o sentido da emoção que eu estou naquele momento, daquele desejo, buscando conexão. E aí ele coloca também que às vezes a gente, quando está num momento muito de angústia, a emoção às vezes ela traz medo, Uhum. ela traz algum sentimento, emoção não tão positiva. Nesse sentido, discussão é com todos. A fé, e essa solicitação, ela vai em qual viés? Por exemplo, vou fazer um concurso. Um exemplo mais básico. Eu vou fazer um concurso e antes do concurso eu vou lá rezar para Deus para mim passar, mas eu estou com um sentimento de insegurança e medo. A tendência de que eu vá e eu seja efetivado no concurso é mais positivo ou negativo? Coloque em discussão para vocês, provocar vocês aí. Pode Na começar, verdade, Ivanildo. Uhum. eu acho que bom, a fé não se tem dúvida sobre a fé, né? Se você colocou um pingo de dúvida, a fé já ali, para mim, na minha maneira de pensar, já foi, né? Uhum. É, Eu, pode falar, Ivanete. Pode falar, Ivanildo. em relação, ó, tu falou, ó, a pessoa foi lá, orou naquele momento que ela estava nervosa já, estava com medo, estava com insegurança. Perceba que ela está na frequência baixa, ela está numa É. vibração baixa. Uhum. Se eu estou em vibração baixa, como que funciona? Eu vibro baixo, eu mando aquela energia de vibração baixa e automaticamente eu vou trazer para minha vida só o que é baixo também. Então, o que eu envio, eu trago de volta. Mesmo que eu falo, não, eu tenho fé. Mas se eu estou com fé, por que eu estou com medo? É, Não andamos juntas, né? sim, é um contraponto, né? É um contraponto. É. Cleófas, tua opinião. A minha opinião segue aos comentários de vocês, e inclusive eu passei por algumas situações já na minha vida assim, né? E quando eu saí do exército, quando a gente sai do exército, fica 7 anos lá, você não está tão bem preparado profissionalmente, né? E eu participei de um processo seletivo que depois que eu passei no processo seletivo, eu fui ver o quanto era difícil de entrar, né? Só que quando eu participei do processo, em nenhum momento eu duvidei
Inclusive, quando estávamos um grupo em um local lá, eram 187 participantes para 5 vagas, né? E aí, num tom de brincadeira, mas de muita certeza, eu disse: olha, vocês têm que lutar por 4 vagas, porque uma é minha. Então, eu nunca duvidei daquele momento, né? Eu tenho certeza absoluta que o pensamento positivo e a fé, sim, elas fazem o processo acontecer. A E, a- gente poderia. Desculpa, Tânia, pode falar. e até que você comentou assim, a pessoa de repente vai orar naquele momento que ela está aflita. E aí ela faz uma oração assim, mecânica. E essa oração que eu acredito que seja lá na Bíblia, quando Cristo ia orar, era uma conexão, não só de palavras, mas de sentimentos, daquela conexão de você saber que você é ligado a isso. Então, ele diz: o Pai está em mim, eu estou no Pai, ele dizia. Né? Então, essa oração, ela tem que ser de conexão com essa inteligência infinita, com essa master, sabe? Com essa grandeza desse que a gente chama de Deus, ou não sei como que cada um chama, né? Sim. Mas essa fé, ela vai estar ligada com esse momento de oração e conexão. Então você fala assim: não, Senhor, ó, eu quero isso, eu desejo isso. Mas é claro que tem coisas que às vezes a gente deseja de forma falha aqui, né? É. E de repente, essa consciência que é suprema, ela sabe que a gente vai ganhar muito mais do que aquilo que a gente está pedindo. Então, E assim, Ivonete, isso é tão engraçado, porque aqui no livro mesmo, nesse capítulo, ele coloca uma questão. Se você pegar um livro de orações, qualquer livro de qualquer religião, de qualquer um, de orações, e você abrir o livro e apenas ler de forma intuitiva, como uma leitura de qualquer bibliografia, e você apenas lê, você não, agora eu vou ler o meu livro da oração. Sentei e vou ler aqui. Aqui no livro comenta, sem a emoção, sem a fé e sem o desejo, você pode ler a vida inteira, que ela vai ser uma leitura em vão, sem conexão. Então, isso mostra e prova isso que você está falando, da importância disso. Aqui, então, e a gente falando, né, sobre os desejos que temos, aqui, porque todo mundo tem desejo e todo mundo quer algo. E aqui, então, no livro, ele coloca que o subconsciente, nos desejos, ele precisa ter fé, o desejo, a fé e a emoção adequada. E logo no início dele, ele fala uma coisa que é muito interessante. Muitos indícios fundamentam a crença de que o subconsciente é a conexão entre a mente infinita do ser humano e a inteligência infinita. Até ele coloca aqui um exemplo de uma estação de rádio. Ou seja, a fala, a minha conexão entre eu, Deus, o infinito, como a Ivete disse, ou como você gostaria de chamar, a conexão não é por fala, não é por pensamento vago, e sim por isso. Então, é o subconsciente que faz a conexão. A fala com o divino é através do subconsciente. Então, não é a nossa fala intuitiva apenas. E o subconsciente, ele, como estava aqui, eu falei antes, ele age primeiro pelos desejos dominantes. E às vezes os desejos dominantes nossos são nossas crenças enraizadas lá da infância, aí relacionada a muitas outras coisas. Como é a conexão? É, é a conexão com Deus, vou usar aqui Deus, pessoal. E depende muito do nosso estado de espírito, nossas emoções que nos regem. Muitas vezes a gente fica com os pensamentos o tempo todo, porque a gente pensa o tempo todo. Ontem estava fazendo alguns estudos e mostra que o nosso percentual de piloto automático, de a gente pensar no automático, ele é bem grande. Tanto que existem estudos que a parte consciente equivale a 5% e a subconsciente a 95%. Então vejam a força do subconsciente, que são ações automáticas. Um exemplo é quando você está dirigindo um carro. Você não dá um comando para sua cabeça. Pise no freio, troque de marcha. Você faz tudo muito no automático. Quando você acorda para escovar os dentes, você não vai falar assim, mão direita vai pegar escova de dente.
Mão esquerda vai pegar a pasta dental. Mão direita vai escovar assim. Não, é tudo automático. Por quê? Porque já está no automático. E eu abro essa discussão com vocês agora, principalmente para que as pessoas entendam que a conexão com Deus é através do subconsciente. Então quer dizer que o se eu pedir para Deus a levantar que meu dia seja abençoado, isso não vale? Depende da emoção como você está disso. E também, Ivanete, você que trabalha muito com energia, o quanto que palavras oferidas do dia a dia também trazem conexões energéticas para vocês todos também. E a gente às vezes tem, e pessoas têm o costume de falar palavras de baixo calão, ou não tanto, mas meio que desgraça isso, sabe? O quanto que isso também vai poluindo a nossa mente e trazendo funções energéticas que fazem com que as pessoas, alguns tenham maior facilidade de conquista e outros não. Só que daí também, já abro mais um parênteses aqui, que cada um conquista aquilo que realmente deseja, mesmo que seja ruim, né? Provocando vocês, vão lá abrindo as discussões. Vamos começar com a nossa convidada, né, pessoal? Ivanete, vai lá. Eu quero ouvir a Ivanete, eu quero ouvir a Ivanete, eu estou É aqui para isso ouvir a aí. Ivanete. Eu quero ouvir. Então, os hábitos, como você falou, né? A pessoa tem hábito de falar palavrões, de falar coisas negativas, de falar mal de si. Inclusive, lá na Escritura Sagrada está escrito assim: se o meu povo se chama pelo meu nome, Deus está falando, se converter dos seus maus caminhos, eu os elevarei, eu os protegerei, né? A Bíblia está dizendo isso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, quem se chama pelo seu nome? Deus, ele chama assim, na Bíblia diz que ele é eu sou, né? Ele é É, o eu sou. Quando alguém te pede quem você é, você fala, eu sou o Cristiano, isso. eu sou inteligente, eu sou bonito, né? Então, quer dizer, o eu sou. Então, quando eu sou inteligente, é isso que eu vou me conectar com essa energia. Agora, quando eu digo assim, eu sou burro mesmo, para É. mim nada dá Nossa, certo. Que coisa horrível, olha que pessoa feia. Não, essa aí não, nesse filho não tem jeito, nunca vai dar jeito, sabe? Essas palavras, esse costume de murmurar, de reclamar, de achar que nada tá bom, sabe? Ah, não, mas eu pedi para Deus, eu fiquei 2 horas orando lá, me ajoelhei, orei, igualzinho você falou, sabe? Fiquei orando e Deus não me deu. Assim, eu acho que esse Deus não existe. Quando tem essa atitude de reclamar, de achar que nada tá bom, de achar que a vida para ele não é boa mesmo, ele manda essa frequência. Não tem como ser diferente. Então, ele vai assim, encher o campo energético. Como nós somos energia, como eu estava falando, nós temos o corpo físico, que é a energia densificada. Além do nosso corpo físico, tem o duplo etérico, que é um campo de energia. Daí tem campo astral, mental inferior, mental superior, ligado até o inconsciente, né, o subconsciente. Quando nós começamos a proferir pela nossa boca aqui palavras de baixo escalão, por mais que de repente lá dentro estaria bom, a gente começa a mandar essa informação para dentro do nosso campo, para dentro, para fora, porque a gente não sabe bem se é para dentro ou é para fora, né? Tudo isso. Então, as palavras, elas têm que ser muito ponderadas. Mesmo quando você está com raiva, às vezes, você fala, puxa, por que eu falei isso? E aí você tem que voltar atrás. Eu sinto muito, eu refaço aquela palavra, eu desfaço aquela vibração. E aí você, com os teus pensamentos, com essa conexão com o infinito, com essa inteligência infinita, você mandar novas informações para lá, palavras de amor, de perdão, e até para a gente saber perdoar os demais, né? Porque, vamos supor, se alguém me magoa e eu venho com uma raiva e eu fico assim, maldiçoando aquela pessoa, tudo bem, ela vai cumprir, ela vai receber o que ela tem que receber, porque é a lei do dar e receber, né? Só que se eu fico carregando em mim, eu estou me envenenando no campo energético. Então, quando eu perdoo, eu não estou sanando o outro, eu estou me libertando. Quando eu mudo as minhas palavras, tenho os novos hábitos, falo palavras de amor, tento olhar o outro com um olhar mais amoroso, assim como Cristo fez. Ele deixou muito claro para nós. O que ele fazia? Ele disse, ora pelos teus inimigos, ama quem te magoou. Ele, no último momento, ali na cruz, ele disse, perdoa, porque eles nem sabem o que estão fazendo, e nós não sabíamos mesmo. A maioria de nós até hoje não sabe.
começou-se agora a despertar um pouquinho pela essa consciência infinita que está não é materializando, mas Se dissimando praticamente, né? Se ela começou, proliferando. exatamente, eu acho que começou essa inteligência infinita a se manifestar através de nós. Através desses grupos, como vocês têm aqui, né? Que é uma egrégora que está se formando. Então, vocês aqui, o outro ponto lá na outra cidade, o outro no outro estado, o outro no outro país, que vai se ligando e vai criando uma atmosfera dessa inteligência infinita, onde nós sabemos que sim, o dinheiro é possível, que nós podemos ter tudo que nós desejarmos de bom, nós viemos para ter uma vida plena. Cristo falou isso, eu vim para que você tenha a vida plena. E o que é a vida plena? É ter dinheiro, é ter saúde, é paz, mas para isso a gente tem que ter mudança aqui dentro. Para ter essa conexão inteligência infinita, tem que ter essa mudança. E as mudanças estão nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, nas nossas curas de alma, que às vezes é herança que veio da família. Então tem muita coisa para ser tratada, mas as palavras que você trouxe para as palavras aí, as palavras ou os hábitos, eles são muito importantes na nossa vida. E como mostra que o subconsciente ele recebe a informação através das nossas emoções, sentimentos, e ele traz essa conexão com o divino através do subconsciente, então somos nós que munimos o subconsciente de informação. Nós que munimos ele com determinadas ações e emoções. E é ele que cria a conexão. E muitos estudos falam que o subconsciente, ele não entende a palavra não. Então, quando eu falo algo que eu não quero, ele não entende o não, sim ou não. Por exemplo, eu vou falar agora para vocês. Não pense em um elefante. O elefante veio na cabeça. Sim. Tem como não pensar. Então, muitas vezes, assim, ó, eu quero. Vamos falar em dinheiro, que o livro mesmo ele foca muito na questão, né, de prosperidade e dinheiro. E aí eu emano e eu vibro na escassez. Logo, como que eu vou ter dinheiro? Porque a minha conexão com Deus, vamos falar, né? Minha conexão do meu subconsciente está na escassez. Logo, se eu ganhar dinheiro, o universo vai atender o meu desejo de não ter, porque esse é o desejo. O desejo está na escassez. Então, se eu ganhar, ele vai dar um jeito de que esse meu desejo seja atendido com ações e coisas que eu perco dinheiro. Isso é ou não é um fato, Ivanete? É, porque automaticamente a gente começa a ser botada aí. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque como eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, eu sempre gostei muito disso, eu sempre falava assim, não, eu gosto disso, eu me sinto bem, eu tinha medo de querer dinheiro. E por muito tempo eu me sabotei. Porque eu falava, se eu ganhar dinheiro e perder essa conexão, entendeu? Porque dinheiro, a Bíblia está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia está dizendo que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Claro que depois eu comecei a estudar um pouquinho mais. Não sou experta em Bíblia, tenho muito estudar ainda, mas estudei um pouquinho mais e não queria dizer isso exatamente, o que estava escrito lá, né? Mas as pessoas que têm essa crença, como eu tinha, de dinheiro, elas sempre vão buscar o que respalda o que ela acredita. Então, elas só vão buscar lá na Bíblia o que está respaldando que não pode ter dinheiro, elas vão buscar na vida e dizer, ó, tá vendo aquela pessoa lá? É rica e morreu de câncer. Entendeu? Tento respaldar. E esse pensamento, essa crença, eu tinha por muito tempo, e eu comecei a trabalhar uns 4, 5, já conhecia a física quântica, já trabalhava com as terapias, mas tinha medo de perder a espiritualidade, de perder essa conexão com o Pai Celestial, se eu tivesse dinheiro. E aí, por muito tempo, por mais que eu trabalhasse muito duro, estudava, eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de física quântica e tal, por mais que eu estudasse, trabalhasse, o dinheiro não fluía, ele chegava, mas eu encontrava um jeito de gastar. Com carro, com doença, não tinha. E aí parece que assim, eu sempre me sabotava de alguma forma. E aí comecei a trabalhar muito profundo isso, com a fonte mesmo, com Deus. Eu falava, Senhor,
o senhor me conhece, o senhor conhece meu coração, mas não pode ser certo isso. E aí comecei a estudar aqui e ali, comecei a eliminar isso. E há uns 3 anos atrás, eu comecei uns 4 anos atrás, eu e meu esposo começamos a co-criar algumas coisas juntos. E aí eu percebi que dinheiro nunca foi o problema. O que é o problema o problema que pode dar de perder a espiritualidade é o amor desenfreado ao dinheiro. Nós queremos ter dinheiro sim, mas dinheiro vai servir a gente e não nós servir o dinheiro. Então a gente tem que ter claro, o dinheiro ele vem para nos servir, ele é uma energia. Tanto é que lá em Gênesis ele disse: façamos o homem, o pai disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, vai, multiplica sobre a terra, domina, sujeita a terra. Então nós viemos para dominar todas as energias aqui na terra. Nós, como espírito, como alma, vemos para dominar toda a energia. E o que é energia? Dinheiro é energia. É, Tudo é energia. O amor é energia, Cristiano, dinheiro é energia, sucesso é energia, tudo é energia. perfeito, Vanessa. agora que nós entramos nessa parte da energia, eu quero fazer algumas perguntas para a Ivanete, que eu acho muito que é uma questão específica do reiki, Ivanete. Eu fiz reiki uma vez, em Foz do Iguaçu. Eu estava em umas obras lá em Foz do Iguaçu e estava cheio de problema na obra e trabalhar com pessoas é estressante. Então, eu me doía tudo, o ombro, a cabeça. E eu morava num apartamento, na parte de baixo tinha uma salinha e uma moça fazia reiki. Eu falei, eu vou fazer isso aí, porque eu já tinha olhado alguma coisa. E aquilo me ajudou muito. Foi a única vez que eu fiz. Foi até um erro que eu cometi de não fazer mais. Só que, o que eu te pergunto? A gente está falando sobre energia. O reiki trabalha especificamente sobre energia? Seria isso, Ivana? Sim, o reiki, ele é uma técnica que se conecta com a energia rei, com a energia suprema, com a energia da inteligência infinita. A energia rei, essa energia que vem da inteligência infinita, a energia cósmica rei, que se liga com a nossa energia aqui. Nós somos uma energia aqui, né, de vida, nossa energia vital, que nós recebemos lá o sopro de vida. E quando tem essa Uhum, conexão, na hora de fazer o reiki, o reikiano se conecta com a energia rei, através da sua energia aqui, ele é um canal. Então, eu que recebo a energia rei da inteligência infinita, ela passa por mim, que eu sou o canal, que vou usar essa energia aqui, porque a minha energia aqui é como se fosse um equipamento que transmuta a energia, diminui um pouquinho a velocidade. Sabe quando você tem o aparelho 220, que você põe o aparelhinho ali para colocar um Você tiver 110? Eu não uhum. sei como é que chama isso, que faz a A voltagem, a você troca voltagem. os serviços. Porque a Uhum, energia rei é uma energia muito suprema da inteligência infinita. Nós não conseguiríamos receber assim, de uma hora para outra, uma quantidade grande, porque ia sucumbir o nosso campo energético, né? É uma energia uhum. muito elevada. Então, a energia rei vem, se conecta com a energia aqui, do reikiano, e aí a energia aqui é como um instrumento que leva aquela energia de boa vibração da fonte até a pessoa que está recebendo. Por isso que você sentiu bem, porque você recebeu uma grande quantidade da energia infinita, da energia rei, que vai curar, que vai te harmonizar, que vai ajudar você a se autocurar no teu interior, a eliminar aquelas inseguranças e até as energias que você se conectou com outras, porque de repente no teu trabalho, você trabalhava com quantas pessoas que você tinha contato, né? Você se Uhum, conectava com um monte exatamente. de gente de baixa frequência vibracional, e se você não está protegido, automaticamente você entra no mesmo Uhum, frequência, entendeu? Então temos exato. que proteger, erguer nossa vibração para criar uma barreira. Quando temos a barreira, não vem energia. Mas como você não tinha esse, né, conhecimento ou Uhum. acesso a isso, você estava trabalhando o seu dia a dia normal, estava com muita carga sobre você. Quando você recebeu a sessão de reiki da profissional, ela se conectou, a energia rei veio e ela foi um instrumento para levar até você a energia rei. Exato. Então, E um caso interessante, Ivana, é o seguinte, porque assim, o que eu percebi e essas percepções, estudando sobre espiritualidade, sobre várias vertentes, né? Por exemplo, a nossa energia vital do nosso corpo,
A gente é muito parecido com um veículo, com um carro, né? Porque o carro tem um motor, tem a parte elétrica, tem a parte mecânica. Nós também temos várias energias concentradas na parte do corpo. Se não me falha a memória, seria mais ou menos isso, né? Uhum. Pontos específicos do corpo que contêm algum Nós tipo de energia distinta uma da outra. energia, né? A gente chama de chakras. Nós, na verdade, nós temos mais de 1.000 chakras. Chakras são as fontes de energia, né? A todo momento ele está mandando energia e trazendo. Mas temos 7 principais também, né? Chakra básico, bem no nosso períneo, daí sexual, logo abaixo do umbigo, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Cada um deles, eles estão ligados a algumas áreas da nossa vida, algumas glândulas, porque eles fazem a ligação do nosso campo físico com o energético, com o espiritual. Eles fazem essa ligação. Vamos supor, vou dar um exemplo, o cardíaco. O cardíaco, ele é o chakra do coração, ligado às nossas emoções, à nossa alma, ligado ao nosso timo. Então, por isso, quando você fica com um problema emocional, algo que aconteceu, você baixa a tua imunidade, porque está ligado com o timo. Então, baixa imunidade, já começa a ficar doente, fica com dor de garganta, com alergias, várias outras coisas. Então, cardíaco é um dos chakras, que é esse vórtice de energia. Nós temos um vórtice para frente, um para trás. E além disso, além desses 7 que estão ligados no nosso corpo, nós temos também aqueles que a gente chama de multidimensional, que são vórtices ligados ao nosso campo energético, porque não é só a matéria que existe todo um tórax de energia em torno, né? E quando a gente está com a frequência alta, nós chegamos até 4 metros de diâmetro, aquela energia. Então, esses vórtices de energia, esses chakras, vão subindo até chegar perto dessa inteligência infinita, de Deus, que a gente chama. Por isso que a nossa conexão é através, como o Cristiano falou, como o livro está falando. Eu estou começando a estudar agora, então ainda não tenho muito conhecimento, mas estou assim, remoendo cada palavra, né? Então, quando a gente faz essa conexão através do nosso subconsciente, que é ligado ao nosso cérebro também, ligado ao nosso campo energético, duplo etérico, astral, mental, né? Vai ligando até chegar na espiritualidade plena. Porque nós somos espírito, que é ligado à inteligência infinita, que tem uma alma e que tem um corpo. Então, tem esses vórtices de energia igual um carro realmente. Tá? Inclusive, cada um dos nossos órgãos é como se fosse uma peça no carro, né? E cada um dos nossos órgãos ele emite uma frequência vibracional. Quando um desses órgãos baixa a frequência ou fica estagnado, aquela energia ele adoece. Vamos supor, estava bem, de repente começou a dar um problema no meu intestino. O que aconteceu, será? Será que tem energia estagnada ali? Além da alimentação, que também leva, porque a nossa alimentação, tudo que a gente come é energia. Pode ser aquela energia viva de uma água, de um fruto, de uma verdura, ou pode ser aquela energia morta dos produtos industrializados. Por isso que da alimentação a gente tem que cuidar também, né? Mas o nosso motor, todas as peças ali, tão normal? Ou não, tem que trocar tem que fazer o motor. O coração tá parando ali. Acho que o motor seria como o coração do carro, não sei. O pulmão, não sei. Uhum. Então, seria isso, que cada peça do nosso corpo é equivalente a um carro aí, que a gente tem que ter uma manutenção. Porque a gente sabe que o nosso corpo aqui é finito, né? A gente tem que ter claro isso. O corpo aqui é finito, mas nós não somos finitos. Quando esse corpo mudar de estado, quando a gente mudar de estado, porque esse corpo não existe mais, a gente vai para outro lugar. Até Cristo disse isso. Ele disse, não se apegue tantas coisas desse mundo, né? A gente tem que ter, sim, tudo aqui para a gente viver uma vida plena aqui, aprender tudo que tem que aprender, crescer tudo que tem que aprender, para crescer, ter condições, sim, de ter uma vida plena, até para auxiliar uma outra pessoa, porque se você não tem dinheiro e alguém da tua família que você ama está precisando de dinheiro, será que vai ficar feliz? Tem uma coisa que eu acho muito engraçado que eu gosto de falar, que você, no início da sua fala, você comentou ali sobre a questão do dinheiro, ali você, poxa, né, e eu, tal. E tem alguns que falam que dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele também não. Muito pelo contrário. Então, fica como um ponto de reflexão para todo mundo aí, tá? E aí, vindo nesse viés, aí vocês falaram, né, usando a analogia do carro, você que nem do reiki, voltado à energia, transmutando, sendo um elo de ligação, mostra que
Por exemplo, o carro. Vamos usando a energia, falando do carro, analogia do carro. Para que ele tenha funcionalidade, indiferente do carro, mesmo ele tendo todas as peças lá para funcionar, ele só vai funcionar com um detalhe: ele depende do combustível. Sem esse combustível, ele não funciona. Exatamente. Nesse sentido, a gente tem alguns, no meu ponto de vista, alguns combustíveis que nos levam a determinados caminhos. E o autor aqui, ele coloca isso como as emoções. Tem as positivas e tem as negativas. A própria energia tem, né, a positiva e a negativa. E aqui ele coloca as 7 principais, tanto as 7 principais positivas como negativas. As positivas: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo e esperança. As 7 negativas: medo, ciúme, ódio, desejo de vingança, ganância, superstição e raiva. Até agora, a gente foi comentando que tudo se conecta a algum tipo dessas energias, ou positivas ou negativas. E isso é energia, emoção é energia. E é essa energia que nos move ou para o caminho A, ou para o caminho B, C, D. Ou seja, e como você trabalha muito com energia, Ivanete, você atesta isso como uma vericidade? Atesto, atesto. Muito, muito. Até eu li e reli aqui todos os sentimentos, as emoções aqui, né? É. O desejo, sempre na física quântica nós trabalhamos assim. Você deseja, então pensa, o que você quer? Agora traz aquele sentimento daquilo, né? Que é o amor, aquela fé, aquela conexão, né? Você se conectar, fala assim, não, eu desejo, eu sinto só pensar, né? Ah, não, só vou pensar. Não, tem que estar envolvido aqui tudo. Você tem aquele desejo, aquele entusiasmo, sabe? Aquela esperança, aquele romantismo. É igual quando o primeiro amor ali, né? Você tem se pensar naquilo com aquele sentimento já, que já está cocriado, que já é, entendeu? Sem aquela dúvida. Então, sim, isso é esse combustível aí para que a gente possa manifestar esse reino da inteligência infinita. Porque essa inteligência infinita, que tem todo esse poder, será que ela ia gostar que a gente não manifestasse nada de grandioso aqui? Que a gente vivesse uma vida de escassez, sofrimento? Porque a gente vê lá nos países que tem bastante fome, África, nesses países com mais dificuldade, e até Venezuela, que a gente vê todo o sofrimento lá. Será que isso agrada uma consciência tão suprema que nos fez a imagem e semelhança, né? Então, isso é o alimento mesmo, essas emoções aí, para a gente crescer e materializar. E quando a gente fala das emoções, e a gente está falando muito da questão energia, e aí a gente percebe que as pessoas que têm determinadas. Vamos mudar aqui, que não, assim, que as pessoas que prosperam tanto financeiramente, prosperam no amor, prosperam na sua vida profissional, na saúde, enfim. A polaridade dela isso é muito notório, que a polaridade dela, energética, está mais voltada a esses 7 princípios positivos. E é muito interessante quando a gente se aprofunda e percebe as pessoas que sempre estão com algum tipo de problema ou doença. É doença daqui, é doença dali. São sempre em uma carga muito pesada. E quando você vê em qual polaridade essa pessoa e a sua fala e o seu jeito de ser, ele é muito negativo. É que nem você falou antes, reclama e está muito voltada a esses princípios negativos. E a minha pergunta é: muitas pessoas, elas mesmas que criam as suas doenças por Sim, essas questões? sim, muitas delas. Inclusive, tem uma tabela de frequência vibracional de David Hawkes, um doutor, né, psiquiatra, e criou uma tabela. E ele ficou durante anos da vida dele estudando a tabela de frequência vibracional, analisando emoções, sentimentos, sabe, ações das pessoas. Então, ele pegava e estudava os pacientes dele.
e ele criou a tabela de frequência vibracional ou de escala mental de David Hall. Se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão ver. Então, é tudo por frequência. Quando eu sou uma pessoa que reclamo demais, eu estou uma frequência abaixo de 100 Hz. Provavelmente eu vou criar alguma patologia na minha vida. Ou no corpo físico, ou no meu relacionamento, ou no trabalho, sabe? É que a gente cria, a gente manifesta, na verdade, tá? Então, a gente manifesta de acordo com o que a gente vibra, como se nossos hábitos de vibrar. Se eu estou habituada a vibrar mais alto, no perdão, no amor, na fé, no entusiasmo, ter mais esperança, ter essa gratidão constante, eu vou materializar aquilo que condiz com aquilo. Não tem como eu querer ouvir a AM e acessar a FM. É igual uma onda de rádio. É como ele falou aqui. Então, a onda de rádio AM é uma faixa, certo? Mas eu quero ouvir a FM. Como que eu vou querer ouvir a FM se eu estou na AM? Se eu quero a FM, eu tenho que ir na faixa da FM. Mas eu quero assistir a rede tal e a tal. E eu quero entrar na faixa da outra. Não, é aquela que eu tenho que acessar. Se eu quero acessar a abundância na minha vida, a prosperidade, eu tenho que buscar sentimentos, palavras, ações, emoções, hábitos que estejam no mesmo patamar. Inclusive, até viver, tentar ficar com pessoas que estão vibrando da mesma forma ou mais. Eu sou o resultado das 5 pessoas que eu convivo. Isso gente. Nós somos o resultado do que nós vivemos, do que nós estamos no dia a dia. Então, a gente tem que analisar. Será que os meus amigos só gostam de ir para o barzinho, tomar cervejinha e jogar bolinha e não estão nem aí em buscar espiritualidade, em ler algo que possa evoluir, fazer eles evoluir, que possa... não, eu só vou lá e fico falando de jogo e de nada que cresça. Será que isso vai ajudar? Não, mas eu quero ser próspero. Com quem que eu vou andar? Eu vou andar com aquele que fala de prosperidade. Eu vou tentar buscar pessoas que eu quero ser parecido. Eu sempre falo, quando eu faço alguma consultoria ou algum treinamento, eu falo, quem que é o que você se inspira? Lá na internet, alguém, Bob Proctor, Amit Goswami, sei lá, pense em alguém que você olha e fala assim, nossa, eu queria ser parecido com essa pessoa. Busca o que ele faz, escuta os vídeos, leia os livros, para que você comece a entrar na mesma frequência. Nós acessamos através dessa inteligência infinita, nós temos a possibilidade de acessar. Então, de acordo com o que eu vibro, eu vou manifestar. Se eu vibrar, entrar num fluxo de vibrar alto, se eu acessar essa elevação mais elevada, automaticamente eu vou entrar naquele patamar. Agora, se eu começar a reclamar, eu vou me adoecer. Se eu deixar, às vezes também eu tenho informações lá do meu campo sistêmico, tá? Porque nós somos ligados ao nosso sistema e nós somos fiéis ao nosso sistema. Pai, mãe, Deus fala assim, nossa, eu queria ter dinheiro, porém, a minha mãe e meu pai sofreram muitas dificuldades. Sempre passaram dificuldade. Como que eu vou ter dinheiro? Eu vou ser infiel a eles. Sabe, a gente tem um falso pensamento lá no nosso sistema. E aí, sabe o que eu aprendi? Porque assim, meu pai e minha mãe trabalharam muito, muito duro. Hoje o pai tem um pouquinho de capital, mas assim, com muita escassez ainda. E aí, de um tempo para cá, eu falei, não, mas se eu quero poder auxiliar, prover alguma coisa para ele, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que vibrar nessa abundância. Eu tenho que... E quando eu digo prosperidade, como você falou, né? A prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é tudo na nossa vida. Prosperar é romper. É romper na profissão, é romper no dinheiro, é romper no amor. E até quando você tem insegurança, você não está sendo próspero contigo mesmo. Porque eu lembro que quando eu fiz a faculdade, eu era muito insegura. Para mim, apresentar um trabalho na faculdade, gente, eu achava que eu ia desmaiar. Falar em público, mas nunca. Entendeu? Eu fazia o trabalho, eu era aquela que eu fazia o trabalho, eu ficava escondidinha, fazia o trabalho e os outros apresentavam. Porque eu não tinha coragem. Então, tudo hábitos e tudo mais. E com o tempo, para ver que tudo é possível mudar, né? Se aquela pessoa lá tinha vergonha de falar em público, hoje está aqui falando com vocês, então mudou bastante de lá para cá, né? Então, sim, Cristiano, esses hábitos, os nossos sentimentos, eles podem fazer a gente crescer ou ir por buraco de uma vez. Sentimentos, pensamentos, ações.
Cristiano, me permite fazer uma pergunta ainda para a Ivanete, aproveitando que eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer, ela está bem ligada ao que a gente comentou até agora. Na prática, Ivanete, como até no livro tem aqui uma frase, né? A sua tarefa, a nossa tarefa, é interromper o fluxo de impulsos negativos. Na prática, o que é que você pode nos falar sobre essa frase? Mas antes disso, eu quero te dizer como que eu tento fazer a gerência sobre os impulsos negativos. Quando, no meu caso, vem um pensamento negativo, se for do passado, eu procuro dizer para mim mesmo, não me procuro no meu passado, eu não estou mais lá. Ou seja, eu tento virar aquela página. Se for algo do futuro e for algo que é principalmente do trabalho, obviamente a gente tem que ter a organização para isso, mas se for algo que vai atrapalhar o meu dia de hoje, pensando lá no futuro, o que eu digo para mim mesmo? Isso é um problema do Cleófas do futuro. O de hoje é outra situação. Mas as pessoas que vão nos acompanhar no nosso estudo e vão assistir esse vídeo, também na prática, elas devem ter seus problemas. E como que eu faço, Ivanete, então, para mim interromper o fluxo negativo no dia a dia? Cleófas, é legal a tua forma já de estar abordando isso, tá? Porque você falou, ó, não me procure no meu passado. E realmente, passado é biblioteca. Ótimo, você vai até olhar e ver, ó, fiz lá errado, vou fazer agora diferente. Mas é biblioteca, não tem que se alimentar de passado. É só hoje que existe, né, Cleófas? Porque o amanhã é laboratório. Está só na sua mente. Pode ser que não exista esse amanhã, né? Então, ele está na sua mente. Ele é laboratório. Passado é biblioteca, futuro é laboratório. E o hoje que existe, tá? Então, você já está abordando uma forma ótima. Outra coisa que você pode fazer. Então, você sentiu que tá... Porque às vezes você começa a remoer coisa lá do passado que faz 20 anos. Geralmente as mulheres gostam de fazer isso bastante, né? Pega coisa lá, mas ele falou aquilo para mim, Vanete. Falou que eu estava gorda, que eu estava. E aí, quanto tempo faz? Já faz 5 anos. Nossa, 5 anos uma pessoa remoendo uma coisa lá no passado. Então, o que você vai fazer? Você vai mudar. Quando você começa a remoer, você sabe que está baixando a tua frequência. Está baixando a frequência. Então, o que vai fazer? Muda o pensamento. Muda o pensamento, coloca uma música de alta frequência. Lá na internet tem um monte de música de alta frequência. Ou um louvor que te faça bem. Não aquele louvor que deixe você triste, mas aquele que você sabe que você está se conectando com algo supremo. Então, você fala assim, por que eu vou ter pegar na biblioteca que não tem como mudar aquilo lá? Então, ressignifica. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo. Daí a gente usa Ho'oponopono, que é aqueles 4 comandos. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, gratidão. Fala lá para a informação e deixa para trás. Fala, mudou, tá tudo bem, deixa aquilo para trás. Então, colocar música de alta frequência vibracional, fazer como você pensou, não me procura no passado, eu não estou mais lá, não existe mais aquilo para mim. Quem é reikiano se auto-aplica o reiki, faz o Ho'oponopono. Assim, começa a trazer, começa a escrever, cria um diário de coisas boas. Então, se você tem algo lá no passado que te magoou, ou que te fazia sentir pequeno, você vai mudar o teu diário, você vai pegar o teu diário e vai mudar, vai ressignificar isso. Vamos supor que alguém disse para você lá no passado, disse assim, ó, você é uma pessoa incapaz, mas você não vai conseguir ter nada. Você vai mudar, você vai dizer assim, eu sou uma pessoa capaz. Tudo que eu desejo eu conquisto agora. Gratidão. Pronto. E você vai fazer umas 10 vezes o teu diário ali e vai ler assim até você perceber que aquilo está assim aprofundado em você. Desenhar, escrever, mentalizar, fazer oração. Para mim, a oração, ela é o meu carro-chefe. Eu acordo de manhã, a primeira coisa, meus olhos fechados, eu já tento me conectar com aqui que chama de inteligência infinita, né? Que a gente chama de Pai, de Deus, mas eu me conecto e falo que esse dia seja produtivo, que ele seja o melhor da minha vida até hoje. Tem dias que não tá naquela coisa, tem dias que eu também acordo eu já percebo, eu sinto na hora que a minha frequência está baixa.
Então, é você prestar atenção nos seus sentimentos, como está falando aqui, no que você está pensando, se você está vibrando aquela energia mais elevada, prestar atenção, agir para mudar aquilo, mudar hábitos de reclamação. Chega de reclamar. Ah, mas para mim não nada dá certo. Se você parar de me reclamar, vai começar a dar certo, né? Então, parar a reclamação, mudar realmente hábitos, colocar música de alta frequência vibracional, fazer oração, colocar louvores, ter contato com a natureza, porque a natureza ela é pura por essência. A natureza ela é totalmente ligada ao infinito, ligada à fonte, a essa inteligência, a Deus. Porque você pode ver que uma planta ela está ali, ela dá um fruto, ela pode até morrer, mas aquele frutinho vai nascer outra. E elas criam sozinhas, às vezes lá no meio do mato, ninguém colocou nada lá para lá crescer. E ela vai se multiplicando, as árvores, a natureza, tudo se multiplica na natureza. Então, a energia, a natureza, o sol, ele nos ajuda muito também a vibrar alto, a eliminar aquelas toxinas energéticas que nós captamos. Tudo isso pode nos auxiliar a elevar essa vibração e mudar pensamentos, mudar essas toxinas que a gente fica carregando na nossa vida todo dia. Perfeito. Obrigado. Esse dá só uma questão, Cristiano. A Ivete, ela falou sobre o sol, né? Sobre a energia do sol. E agora eu moro aqui na Europa, e é nítido. Quando você conhece as outras culturas, outros povos, os povos mais nórdicos são muito fechados, são muito céticos, são nervosos e coincidentemente ou não, são os que têm menos incidência de sol durante o dia. Você nota que você conversando, você vendo o dia a dia, você vê que eles é diferente. Povos onde que tem a incidência solar, pouca incidência solar no ano, eles são muito mais ranzinzas do que os povos que têm mais incidência com o sol. Se você vai no sul da Espanha, no Mediterrâneo, ou na própria Itália, o italiano é alegre, por mais que ele fale alguns palavrão, coisa assim, mas ele sempre está numa atividade mais alta. Agora, se você for para a Inglaterra, você nota nitidamente. Você chega em Londres, aquele breu ali, todo mundo fechado, carancudo, não tem alegria no ar. Então, eu acho que o sol, uma prova, só um adendo que a Ivete falou antes sobre o sol, uma prova viva de que o sol é muito importante, né? A energia solar é muito importante para o ser humano. Exatamente. O sol, ele ajuda a levar a nossa frequência. Então, se você já conhece, né, os povos, você percebe que realmente o sol ajuda a levar a nossa frequência. E eu vejo que, às vezes, minha filha vem para cá, minha filha mora em Curitiba, Curitiba é o local que ela, a cidade que ela, o apartamento que ela mora, pega sol à tarde só na janela. E aqui de manhã na minha casa pega sol bem na nossa cozinha. Então, quando a gente faz o café, já tá claro aquela cozinha, né? E ela fala, mãe, quando eu venho aqui de manhã, parece que eu sinto uma alegria, porque eu chego na cozinha e tá tudo claro. Então, perceba quanto muda o sol, né? Muda a nossa frequência. Verdade. Gente, estamos chegando ao final e eu queria fazer um fechamento aqui e podem perceber que a gente andou realmente naquele tripé: fé, desejo e emoções, em todo sentido. E que leva a conexão, então, ao subconsciente, que faz com que as coisas aconteçam, tanto para o bem quanto para o mal, trazendo prosperidade ou não. E aqui ele conclui com um fato muito bacana, que ele coloca que fé e medo não se dão bem. Onde um estiver, o outro não estará. Foi o que nós meio que iniciamos um pouquinho lá, né? Então, para um fechamento, e se conclui que tudo está baseado principalmente na fé. E ela precisa estar com uma conexão, a fé na conexão da emoção. Porque se eu tenho, de modo inconsciente no meu subconsciente, a fé da escassez, logo eu vou ser escasso. Se eu tiver
a fé da incapacidade, logo eu não vou conseguir grandes conquistas porque eu não sou capaz, porque essa é a minha fé, é o que me rege. Se eu tenho a fé de que nada dá certo para mim, nada vai dar certo para você, porque essa é a fé que está regindo e a emoção que você está emanando. E claro, também no opositor, do lado positivo, se eu tenho a fé que sim, vai dar certo, sim, dará. Né? Então, fé e medo não se combinam. É que, claro, ele está falando do medo, mas você pega todas aquelas ações negativas. Ivanete, de tudo sim que você já estudou, você hoje trabalha aí como terapeuta, como reiki, esse capítulo que ele faz praticamente um resumo, mas ele sintetiza para mim os pontos essenciais em relação ao subconsciente. Pelo teu conhecimento, tudo que você já estudou, e trabalha, você acredita que nesse capítulo do subconsciente aqui do livro Quem Pensa Enriquece, pelo autor Napoleão Hill, o que ele relata realmente é um fato e é um resumo bem claro, sim ou não, e qual que é a tua opinião final para a gente fechar? Sim, é um resumo bem claro. Claro que eu não li ainda todo o livro, mas só nesse capítulo a gente percebe que realmente é um resumo claro e é verídico, tá? Ele não é exatamente o que a gente estuda na física quântica, nas terapias integrativas, tá tudo relatado aqui de uma forma simples de entender, muito simples de entender, e que realmente nos dá a possibilidade de transformar aqui dentro, de começar a perceber que a gente tem que trazer assim, a fé, o amor, aquelas boas emoções, que a gente tem que tirar as lamentações, porque tá na nossa mão. É a nossa escolha, não tem como dizer, não, o Cristiano vai evoluir lá por mim e show. Não, não. É individual, tá? É individual. E isso é salvação, tá, gente? Isso é É, salvação, é você perceber que tem algo maior. Nós não estamos aqui só para viver aqui, não, vim nascer aqui, e daí? Essa inteligência infinita, no meu entendimento, ela jamais faria um planeta maravilhoso como esse, com nós maravilhosos aqui, a imagem e semelhança dele, só para viver uma vida sem algo a mais. Tá? Então, sim, esse capítulo aqui ele é verídico e muitas coisas que ele colocou aqui eu já testei, já comprovei, até comigo e com vários outros alunos e pessoas que eu tenho andado comigo nessa jornada. certo. Maravilhoso. Vanete, deixa aí os seus contatos, suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você, uma profissional excepcional, e mais uma vez, muita gratidão por estar aqui. Quem quiser, então, entrar em contato, como é que te acha, suas redes sociais. Eu também vou deixar aqui no descritivo o link das redes sociais da Ivanete para quem quiser entrar com ela e ter uma energia diferenciada. Então, meu Instagram é Ivanete M. Miller, o YouTube também, Ivanete M. Miller. Dentro do YouTube e no Instagram, a gente sempre coloca vídeos, faz algumas lives, fala da presença divina, é um mix aí de física quântica, com terapias integrativas, com espiritualidade, com a força divina que rege. Eu sempre sigo o fluxo aí que vem trazendo as emoções de longe, de alto. E quem quiser estar comigo, entra lá nas minhas redes sociais. Inclusive, esse mês de setembro eu estarei em Curitiba. Vou fazer uma vivência lá, dia 7 e 8 de setembro, lá, fazer uma vivência de Master Reiki com alguns alunos, alguns reikianos que vão participar para dar um degrau a mais, né? Pisar um degrau a mais, crescer um pouquinho mais. Legal. Mas gratidão enorme, Cristiano, por estar aqui, Sim, tá? legal. Uhum. Profunda mesmo, e senti assim, uma frequência maravilhosa, uma energia muito elevada. Fiquei bem feliz de estar aqui com vocês. Feliz mesmo. Que bom, agradeço de coração, agradeço a todos aí meus colegas Jefferson e Cleofas e todos que estão assistindo. Esperamos que seja bastante proveitoso. Sigam a Ivanete, aproveitem seus cursos, seus treinamentos, entrem em contato para que você tenha uma frequência, uma energia elevada para que você conquiste tudo aquilo que você deseja. Grande abraço. Adeus, pessoal. Um abraço. Até. Gente. Um Obrigado, abraço. ótimo final de semana a todos. Valeu.